entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar cor celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar cor celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Comparável é o teu amor. Vou me entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo o que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus. Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus a vocês, queridos amigos e irmãos. Nós estamos com o nosso Conversa Teológica na Capela Irma Estevanato, que pertence à Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, à Rua Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista. Nossa igreja é liderada pelo pastor Joel Estevanato e a sua esposa Leonor. E este final de semana foi de muita festa, de muito mover entre nós, com vários cultos de gratidão a Deus, porque o casal esteve completando 35 anos à frente desse trabalho e a nossa igreja completou 38 anos servindo ao Senhor neste bairro. Então estamos muito alegres e o nosso coração canta de gratidão ao Senhor. Estamos com o nosso Conversa Teológica dentro do tema Escatologia Hoje. E agora, hoje em particular, com a missão de levar aos irmãos alguma informação sobre o avivamento. Ufa, é bem difícil. Mas nós contamos com o Espírito Santo, que ele nos oriente, que ele nos guie, que ele nos diminua e cresça em nossa vida, para que possamos transmitir algo que edifique a sua fé. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção e a sua proteção, e eu espero que o seu dia esteja sendo abençoado, e se ainda há alguma pendência, algo que está pesando em seu coração, que o Espírito Santo agora, nesse momento da oração, comunique a você a bênção da sua presença e lhe garanta que tudo está debaixo do seu comando. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai amado, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, na unção do Teu Espírito Santo, para que nos orientes, Senhor, no que devamos falar, para que elimine, Senhor, o eu humano e para que, Senhor, exclusivamente a Tua palavra seja ministrada aqui. Que não haja nenhum espírito, Senhor, em nós, diferente daquele que é adequado a quem ministra a Tua palavra, que é humildade e submissão àquilo que Tu queres falar. Faz com que isso aconteça nesta hora. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, te agradecemos e também imploramos pela vida desta que está nos ouvindo,
para que tu, Senhor, transmita às suas vidas as palavras que só tu tens para transmitir, levantando-os, Senhor, consolando-os, confortando-os, dando uma nova perspectiva para a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós estamos com o tema escatológico do avivamento e nós nos pusemos a analisar as Escrituras, é claro, buscando nelas o que pudéssemos passar, oferecer a sua edificação, e o Senhor tem nos mostrado algumas passagens, dado o entendimento desse acontecimento tão importante, tão falado nesses últimos dias. Penso que você já deve ter ouvido falar em avivamento. Penso que o que tem acontecido, por exemplo, em Asbury, nos Estados Unidos, e que constantemente acontecem lá, né, esses eventos, esse que é chamado de avivamento. Penso que você tem visto nas suas redes sociais falar sobre o assunto e nós queremos compartilhar alguma coisa, trazer alguma coisa para o seu comentário, para a sua avaliação, para o seu questionamento. Não pretendemos ser donos da verdade, pretendemos apenas colocar uma posição entre tantas outras para cooperar com o melhor entendimento do tema. Inclusive, quero lembrar que assisti recentemente a uma entrevista já antiga de dois homens reconhecidos no meio cristão, homens famosos, né, que têm um recebimento, são muito bem aceitos no meio cristão, e eles estavam falando justamente da passagem que eu citei de Gog e Magog, e dizendo que aquilo não pode ser literal, que não pode ser a Rússia, enfim, dando o seu posicionamento. É um posicionamento, né, e nós respeitamos, mas o fato é que desde que eu assisti a esse vídeo deles, eu já assisti também mais 6 reportagens sobre o agravamento da situação entre a Rússia e os Estados Unidos, com a participação agora da China e da Síria ao lado russo. Então eu permaneço nesta posição que eu coloquei há programas atrás. Se você não sabe do que eu estou falando, basta assistir a 2 programas anteriores e você vai entender. E nós permanecemos com o entendimento que expusemos para os irmãos de que a Rússia representa aquele que se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas hoje o assunto não é esse. Hoje nós temos a difícil missão de falar de avivamento. Então nós começamos perguntando o que seja avivamento, o que é avivamento. Ele aparece constantemente nas Escrituras e aí está um paradoxo. Porque, como nós veremos depois com o caso de arrebatamento, a palavra arrebatamento não aparece nas Escrituras. Aparece uma vez o termo arrebatados, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós ainda vamos ver isso mais para frente. Então, fala-se muito em arrebatamento, mas a palavra só aparece uma vez no Novo Testamento. Fala-se muito em avivamento, mas a palavra não aparece no Novo Testamento. Uma tradução nossa de Abacuque, capítulo 3, verso 2, verteu o termo hebraico para avivar. E eu quero ver com você, quero iniciar vendo com você o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Eu vou colocar na tela para nós acompanharmos. Abacuque está fazendo um cântico final. Todo o livro dele, os 3 capítulos são cânticos, então são 3 cânticos, e ele está fazendo o cântico de final, o cântico de declaração de fé na providência divina e na resposta divina para a circunstância que eles estavam vivendo. E Abacuque diz no verso 2, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e então temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sim, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ali, ele está se referindo a um avivamento que viesse sobre o seu povo, que estava numa condição espiritual de morte, de descrédito, de desesperança. Ele mesmo
lança questionamentos ao Senhor no capítulo 1, depois no capítulo 2, ele vai tratar do aspecto da fé necessária a todo aquele que se aproxima de Deus. E no capítulo 3 ele está dizendo, está bem, Senhor. No capítulo 1 eu questionei o Senhor. No capítulo 2 eu me entreguei à tua palavra que determina que eu deva ter fé apesar da circunstância. Essa é uma regra daqueles que vivem na presença de Deus. Eles manifestam fé apesar da circunstância. E no capítulo 3 ele diz, então eu te faço um pedido, Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva essa esperança no meio dele. O Senhor já encheu o meu coração de esperança, mas eu quero que o meu povo tenha essa mesma esperança. E ali aparece a palavra avivar como sinônimo de ressuscitar, como sinônimo de regenerar, de trazer a vida de volta. E esse é o significado desse termo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existe a palavra ressurreição neste sentido, no sentido escatológico, no sentido futurístico. Existe o termo cum, que nós vertemos no aportuguesamento para K-U-M, cum. E esse termo, ele vai aparecer no Novo Testamento, participando das passagens juntos com os verbos gregos, com os termos gregos, anastasis, que significa ressurreição, e anisteme, que significa ressuscitar. Na verdade, tanto cum quanto anastasis e anisteme significam levantar-se, levantar. Traduzida, etimologicamente traduzida ao pé da letra, essa palavra significa pôr-se de pé no meio. Então, este verbo que toda a cristandade carrega e pronuncia, profere em suas palestras, ministrações, ele é traduzido por levantar-se. O que se espera, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, é que todos levantarão, ou os mortos levantarão, significando ressuscitarão. E essas palavras, elas é que vão tratar com o que seja avivar, ou seja, é ressuscitar, é fazer levantar de novo. É interessante que ela aparece lá em Mateus, no capítulo 9 de Mateus, no verso 24, Jesus entra na casa de Jairo, ele vai até a casa de Jairo. No início, ele vai para curar, né? Ele é chamado para curar a menina. Mas quando ele está a meio do caminho, ele é interrompido para fazer outra cura. E os servos de Jairo dizem, não incomoda mais o mestre porque a menina já morreu. Então agora não se trata mais um caso de cura. Mas Jesus diz, eu estou indo lá, não tema, creia somente. E quando ele chega na casa, está todo um alvoroço, todo mundo chorando e se lamentando. E ele diz, eu vou colocar na tela para você, ele diz, retirai-vos, porque a menina não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Então veja que Jesus vai efetuar aí uma ressurreição, mas ele diz que a menina está morta. Só que quando ele entra no quarto, ele profere a frase aramaica Talita cum, que significa menina, menininha, fica de pé. E aí está o cum hebraico, aí numa expressão aramaica, né? Cum, levanta, fica de pé. Ou, se nós fôssemos traduzir como traduzimos anastasis ou anistemes, menina, ressuscita. Né? Mas traduzindo literalmente, o que ele está dizendo para essa menininha é, fica de pé. Isso é o correspondente de avivamento no Novo Testamento. Pastor, e avivamento com os cristãos? Eu quero saber do avivamento dos cristãos. Então, eu vou ser obrigado agora a começar um momento polêmico na sua cabeça. Eu espero que você fique calmo e espere eu explicar e vamos ver se é mesmo o que eu estou falando. Crentes não são avivados. É isso, cristãos não são avivados ou não se tornam avivados. Isso seria uma incongruência
é uma impossibilidade espiritual. Antes que você desligue, pelo amor de Deus, espera eu abrir em Efésios, no capítulo 2, nós vamos ver os versos de 1 a 6. E você vai concluir comigo que cristão não... Veja o verbo no passado. Ele nos vivificou, ou seja, ele nos avivou. Ele declarou a nós, cum, levante-se. Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Continuando, verso 2. Nós em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, verso 5, estando nós ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, nos vivificou, nos avivou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, verso 6. E nos ressuscitou. Então, veja, ele está usando as duas afirmações. Ele está dizendo que avivou. Agora ele está dizendo, ele ressuscitou. Estamos vivos, fomos ressuscitados. Juntamente com ele. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja a nossa condição atual, segundo Efésios 2, de 1 a 6. Nós estávamos mortos. Amém? Amém. Essa morte se dava por nossos delitos e pecados. Então, era uma morte espiritual e não física. Amém? Ok? Então, ele nos avivou, ele nos vivificou, nos deu vida. E, verso 5, ele nos ressuscitou. Então, nós fomos avivados quando saímos da morte em que estávamos para a vida. Ele nos avivar agora seria ele dar vida para o que está vivo. Ele dar um avivamento a mais. Olha, você está vivo, mas não está vivo o suficiente. Então eu vou te avivar. Senhor, o que é esse avivar? É um plus. É um a mais. Não, espiritualmente isso não se dá. Só há duas condições espirituais para o ser humano. Ele está morto em delitos e pecados, verso 1 e 2, e ele está segundo o curso do mundo, verso 3. Isso denuncia que espiritualmente ele está morto. Versos 4 em diante, Deus entrou no passado na nossa vida e nos avivou, nos vivificou, nos ressuscitou. Então, não avivam. Cristãos podem sofrer outro processo, mas o nome desse processo não é avivamento. Pastor, isso não é um tecnicismo? Não é uma questão de semântica? O que é tecnicismo? É ficar exigindo detalhes doutrinários, detalhes de palavras das Escrituras. Não existe tecnicismo na palavra de Deus. Existe o que é a verdade e o que não é a verdade. E o que é a verdade é que vivos não tornam a ficar mais vivos, ou não tornam a ficar vivos. Vivos estão vivos. Talvez haja outro impedimento na sua vida, mas não é falta de vida se eles são cristãos. Então, o que crente, o que cristão pode, pastor Eduardo? Quem sou eu para dizer isso? Mas entendo que, pela palavra de Deus, cristãos sofrem processos. E é nesses processos é que pode estar o nosso equívoco. Então, cristãos se convertem. Eles se convertem fundamentalmente quando saem da condição de mortos para vivo. Mas ainda há situações, circunstâncias na vida que precisam de conversão. Porque conversão é sair de uma direção e ir para outra.
normalmente na vida espiritual numa direção oposta àquela em que íamos. Então é possível a um cristão já convertido à fé salvadora converter-se de delitos, converter-se de entendimentos, converter-se de doutrinas equivocadas? Sim, um cristão pode converter-se. É isso que Jeremias diz lá em Lamentações, no capítulo 5, no verso 21. Ele diz que Deus vai operando em nós processos de conversão, processos de convergência para Ele. Então, se eu e você somos cristãos, nós às vezes estamos num ângulo que não vai levar diretamente a Deus. E nós solicitamos o que Jeremias está falando. O que é que ele diz? Vamos ver. Converte-nos, Senhor, a Ti. Estão vendo? Eu estava convertido por Ele, mas o caminho que eu estou levando está com um ângulo, está com um desvio. E eu solicito, Senhor, converte-me a Ti, e então nos converteremos. Renova os nossos dias como antes, torna novo. Guarde essa palavra renova, porque daqui a pouquinho, daqui a minutinhos nós vamos falar dela. Então o cristão se converte daquilo que não estava pleno, daquilo que desviava um pouco, daquilo que não dirigia diretamente para Deus. Às vezes estamos com uma fé um pouco manca, às vezes estamos acreditando muito, acreditando demais na operação de uma pessoa. Eu vou orar com aquela pessoa porque aquela sim tem o poder. Eu vou pedir a unção daquele pastor porque aquele pastor sim é que a oração dele vai transformar a minha vida. Eu não nego a unção que esteja sobre o pastorado de maneira nenhuma, ela está e está na palavra. Eu não nego que a oração de determinada pessoa seja ouvida pelo Senhor Deus, mas quem nos abençoa não é a oração deste, nem é a palavra daquele, é o que eles dizem que nos direcione à presença do Senhor. É isso que opera a transformação em nossas vidas, porque é Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar em nós. Então necessitamos de conversão. É o que Jesus vai dizer para Pedro, lá em Lucas, no capítulo 22, verso 32. E eu quero colocar também para você. Veja, Jesus está dizendo que Satanás pediu a alma de Pedro para se ir andar. Preste bem atenção nas palavras de Jesus. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Preste atenção, Pedro é cristão, ele crê no Cristo que está diante dele. Ele já crê. Essa conversão aconteceu na vida dele, mas ele fraquejou ao negá-lo e precisa agora converter-se desse fraquejo dele, dessa covardia, tirar esse medo covarde da sua vida para que ele não volte a fraquejar. Então ele precisa converter-se agora a uma fé mais poderosa, a uma fé mais convicta. E é por isso que Jesus diz, então, quando tu te converteres, confirma teu irmão. Quando tu ganhares uma ousadia inabalável, né? Conforme foi pregado no domingo de manhã aqui na igreja, quando o aspecto inabalável da presença de Cristo na vida de Pedro tornar o abalável Pedro numa pessoa inabalável pela fé em Cristo, então ele terá se convertido a um padrão melhor. Então o cristão pode se converter. Antes de nós dizermos, Senhor, preciso de avivamento ou qualquer outra coisa, precisamos orar, Senhor, no que preciso me converter para estar no lugar que tu queres que eu esteja e o teu Espírito me atinja em plenitude. É como se o Espírito de Deus, vindo sobre a nossa vida, caísse ao lado, não por falha dele, mas porque nós não estamos no lugar. Jesus diz aos discípulos lá em Atos, no capítulo 1, e também em Lucas, no capítulo 24, fiquem em Jerusalém. O lugar é aquele. Se você sair daquele, o Espírito Santo não virá sobre você. Então, converter-se é isso.
oremos por conversões na nossa vida. Examine-se cada um a si mesmo e se converta dos seus maus caminhos ao Senhor, e o Senhor nos receberá com certeza. Outra coisa que pode acontecer com o cristão, que já está aí na passagem que nós lemos, é a renovação. O que é renovação? É quando algo envelhece, ou, simbolicamente, é coberto. Eu vou te falar uma figura que vai dar para entender claramente. Isso acontece no aspecto interior e no aspecto exterior. Eu vou falar de lavagem de carro. Pastor Eduardo, lavagem de carro em palestra sobre avivamento, em conversa sobre avivamento? Lavagem de carro. O nosso carro, ele precisa ser renovado. Quando ele vai para uma estrada de terra, ele precisa ser renovado, precisa ser lavado. Então, volta o brilho dele, volta o aspecto dele, volta a cor dele. Mas internamente também, o nosso carro precisa trocar o óleo. Aquele óleo não está dando mais. Tem gente que tem vivido da experiência que teve com o Espírito Santo há 3 anos atrás, quando se converteu, quando foi a um culto mais avivado, como a gente costuma chamar, olha a palavra aí. Quando recebeu algo do Senhor novo, então ele se encheu, mas esse óleo está queimando desde então lá. Conta uma experiência da sua vida, irmão. Em 1990 o Senhor falou poderosamente comigo. Aí ele vai a outro culto daqui a um ano. Irmão, está aqui o irmão fulano. Fale da experiência que você tem com Cristo. Eu tive uma experiência marcante com o Senhor em 1990. E ele fica ali queimando aquele óleo. A palavra de Deus diz que nós podemos ser renovados. Renovados em comunhão, renovados em experiência com o Espírito Santo, renovado em dons, renovado em manifestação de dons, renovado no fruto, um fruto renovado, um fruto lavado. Você já pensou no fruto do Espírito Santo como sendo frutas mesmo, bem lavadinha, tirada da terra, cheia daquela poeira? Às vezes você deixa o fruto do Espírito Santo dar uma caída, dar uma sujada, dar uma vacilada, e o Espírito Santo quer te lavar, quer te renovar por dentro e por fora. Então o cristão é renovado. Ele não nasce de novo, ele brilha de novo, e nós vamos falar disso mais para frente. Então, apenas uma passagem que eu quero lembrar para você, 2 passagens eu vou ler rapidamente para a gente dar um intervalo. A primeira passagem está em Tito, capítulo 3, verso 5, e nós vamos falar de regeneração e renovação. E você vai perceber que não é avivamento, é renovação. Paulo está dizendo para Tito: não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas foi segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração, ou seja, ele nos avivou, e a partir daí ele passou a nos renovar no Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove a regeneração, o nascer de novo, estamos vivos. Quem é que vai ser avivado se ele está vivo? Não, ele vai ser renovado pela ação do Espírito Santo. E 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz também para nós: por isso nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Senhor, é a nossa oração. Do que é que na minha vida está precisando se converter? Se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar e confessar os seus pecados, se arrepender dos maus caminhos, se converter deles, eu ouvirei do céu. Eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra. Precisamos, para este mover que chamamos de avivamento no meio da igreja, é conversão de valores. Estamos tratando aqui num ano aqui de valores. Precisamos nos converter em valores. Precisamos analisar os valores que Cristo deixou e nos converter a eles, buscá-los. E
de renovação espiritual, que se dá pelo aprofundamento da palavra de Deus e que se dá pela do Espírito que nos regenerou e agora quer nos renovar. Nós voltaremos daqui a pouco e vamos dar continuidade à nossa linha de pensamento. Fique aí, fique conosco, que Deus nos abençoe. O Deus Criador que me formou pra sua glória, me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais
E estamos aqui em continuidade do nosso programa Conversa Teológica com o tema Escatologia hoje e estamos tratando de avivamento. E parece-nos, a Ângela nos disse que há uma pergunta, nós queremos vê-la. Então, a diaconisa Cristina Lizar Reis, um grande abraço, encontro com ela na igreja, ela fala, pastor, estou acompanhando lá, hein? Vai falando. Grande abraço, irmã Cristina. Ela diz, então o senhor acredita que essa palavra avivamento seria interpretada como uma nova unção para este tempo? Olha, irmã Cristina, para haver uma nova unção, ela teria que ser determinada de tal maneira. A palavra de Deus, ela explica, ela menciona e explica de diversas formas, diversas vezes, que há uma unção sobre nós. Então, uma nova unção teria que ser outra unção que não esta. Então, estes dois termos também têm sido até muitas vezes marginalizados por algumas religiões que se dizem cristãs, dizendo que a unção que trouxéramos até aqui já não é suficiente, que estamos precisando de outra. Não. Em Cristo e no Espírito Santo temos toda a unção de que precisamos. Jesus disse nos capítulos 14, 15 e 16 de João que o Espírito atuaria no meio do povo com 9 diversidades de atuações, de unção, com uma unção 9 vezes apreciável no nosso meio. E essa unção nos basta. Avivamento é o que o povo cristão tem entendido como se fosse uma nova unção ou como se fosse avivamento, mas nós não podemos ter uma nova unção porque temos a unção que já é a unção permanente e não precisamos de uma nova. Precisamos buscar a unção que está sobre nós. Nova unção seria a descoberta da unção que está sobre nós e não Deus mandar uma nova unção. E avivamento não é este o termo que define a igreja cristã. Os termos que definem, como nós colocamos no bloco anterior, são conversão do que está errado para o que está certo e renovo, uma nova busca e não uma nova unção e não uma nova atuação. Mas a atuação permanece, a plenitude do Espírito Santo permanece sobre nós e nós é que vamos buscar de novo o que não buscávamos. Este é o correto. E há um terceiro aspecto agora que nós vamos analisar e depois nós voltaremos para outras questões, mas eu quero analisar um aspecto que fecha essa questão de avivamento ou não. Então, repetindo, não faz mal ser enfadonho para que fique bem gravado. Precisamos de conversão, nos converter à vontade de Deus plena, precisamos de renovo espiritual, lavar a poeira, tirar esse mundão da pele, tirar o secularismo do coração, buscar na palavra de Deus, buscar em oração, buscar em jejum, buscar nos valores que Ele estabeleceu na sua palavra. E em terceiro lugar, só faremos isso se acordarmos. Mas eu quero, antes de entrar em acordarmos, quero colocar algo que a irmã Helena Conceição, minha esposa, também colocou. Vamos ler. O Salmo 51 trata bem esta questão. Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova. Oh, glória a Deus. Isso aqui é uma esposa, hein? Aí sim, aí é fogo puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu não preciso de avivamento, eu preciso de renovo. Senhor, pequei, me renova. Cria em mim essa necessidade, esse desejo do renovo. Eu preciso do renovo. Mas isso só se dá na vida do cristão, e o que eu vou dizer agora é complicado, mas é a verdade das Escrituras. Muitos de nós não buscam a conversão e não buscam o renovo porque está dormindo. Ele acreditou numa salvação proposta, pôs-se a dormir dentro daquilo e a vida está passando. E ele não recebe mais. Não adianta você falar com quem está dormindo, só se fosse por hipnose talvez.
mas a pessoa está dormindo. E aí é que está. A palavra de Deus fala claramente de dormir, não é morrer, é dormir. E isso aparece muito claramente lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 14. Eu quero lembrar a você, antes de colocar na tela, eu quero lembrar que Efésios 2 tratou de que nós fomos vivificados, nós fomos avivados. Agora Efésios capítulo 5 vai tratar da situação. Não estamos mortos, estamos dormindo. Então vamos para Efésios 5,14. Pelo que ele diz, ele, o Senhor, diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Só esse verso aí já mata muitas questões. Então, primeiro aspecto, uma ordem direta a um cristão. Desperta. Viram que a seguir do desperta vem o verbo levantar? Fica de pé. Né? Que são os verbos gregos para pôr-se de pé na presença do Senhor. Mas ele estava dormindo. Cristão, para de dormir e fica de pé. Por quê? Sai de onde? Sai do meio dos mortos. Repare, ele não está morto. Mas quando ele dorme, ele fica na mesma condição dos que estão mortos. Então, ele não efetua nada na vida dele e é inábil, incapaz de efetuar alguma coisa na vida dos outros que estão mortos. Então, ele dormindo nem desperta para a vida cristã, nem coopera para o avivamento dos que efetivamente estão mortos. Então essa pessoa é duplamente prejudicial ao evangelho do Senhor Jesus, porque ela nem cuida para si e nem é testemunha para os outros. Está dormindo do lado de quem está morto. É uma condição grave. Então, avivamento e igreja cristã, fechando, amarrando tudo, converter-se do que está fazendo de errado, renovar-se, buscando um renovo do Espírito Santo pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela consagração, e acordar para as verdades espirituais. Acordar para essa pessoa da tua família que está morta, que não foi avivada. Se Jesus voltar hoje, ou se ela for chamada à presença do Senhor, ela está morta. Você é a pessoa que está do lado dela. Eu sou essa pessoa que está do lado dela, mas eu estou dormindo. Como posso cooperar para ressuscitar alguém se eu estou dormindo? Então essa palavra é muito forte de Deus para o cristão. Cristão, eu não quero te avivar, eu quero te converter, eu quero te renovar, eu quero te acordar, porque você bem acordado vai ser útil para a minha obra. Então, a palavra é, então, avivamento não existe, pastor Eduardo. Então, nós chegamos à conclusão de que avivamento não existe. Não existe na terra avivamento. Então, o que todo mundo está falando não faz sentido. A igreja não vai avivar, nada vai avivar. Sim, eu vou continuar, de propósito agora, a leitura de Efésios 5,14, que eu não fechei. Eu vou colocar na tela de novo o 5,14, apenas para ler o final. E Cristo te esclarecerá. Aí está a condição fechada agora. O que é avivamento? É o esclarecer de Cristo. Foi traduzido para nós no português, na tradução de João Ferreira de Almeida, Cristo te esclarecerá. A palavra para esclarecer aí é epifanei, de epifania, que é brilhar, que é manifestar glória. Então, não ficou claro para nós com essa tradução. Deixa eu, humildemente, meu irmão, não sou eu que estou fazendo isso. É a palavra de Deus, é o grego que está dizendo isso. Eu estou aqui, não como quem sabe mais ou menos, eu estou aqui só para te dizer o que o original disse para nós. Aí está escrito assim: filho, você está dormindo e há pessoas mortas do seu lado. Fica de pé, filho, porque Cristo vai fazer brilhar a si mesmo em você para que essas pessoas ressuscitem. Isto é avivamento.
Avivamento é um cristão que acorda e brilha com o brilho de Cristo, epifanei. Brilhem como Cristo no meio das pessoas mortas pelo pecado. Isso aparece de novo lá em Filipenses, é que são muitas passagens, né? Vocês devem resplandecer, diz Paulo aos Filipenses lá no capítulo 2, a partir do verso 14, ele vai começar uma narrativa da humildade cristã, até que ele chega ao resplandecer. E ele diz, vocês resplandecem entre os perdidos, como astros no mundo, como estrelas no mundo, como a ressurreição, o avivamento de quem está morto. Então, o que é avivamento? É a igreja poderosa na mensagem, levando o mundo, aqueles do mundo que estão mortos em pecados, a avivarem, a ressuscitarem, a integrarem o corpo vivo de Cristo e dizerem, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A glória que você está vendo em mim é dele. Eu era só alguém que estava dormindo. Eu abracei essa fé, caí no pecado de dormir, mas ele me chamou, eu me converti, eu me renovei e agora a luz dele está brilhando em mim, dizendo a você que está morto, ressuscita daí do meio dos mortos, vem para fora, porque Cristo quer fazer com você o que fez comigo. O nome disto é avivamento. Então, há necessidade de avivamento na última era? Claro que sim. Porque nunca se dormiu tanto no meio cristão quanto hoje. É por isso que o pecado se alastra, porque a torre de vigia está como torre, mas não tem o vigia. Aquele que alerta, Ezequiel capítulo 3, ô atalaia, ô dorminhoco, eu te pus na torre para você avisar aqueles que não têm outro aviso, outra forma de aviso. E se eles perecerem, eu vou cobrar de ti. O que é avivamento? É, Senhor, não cobra de mim, porque eu acordei e eu vou manifestar o teu nome àquele que está próximo de mim. Senhor, eu não vou necessariamente fazer um programa dizendo a todos os habitantes do mundo, não vou aprender os 7.000 idiomas e dialetos da terra, mas o meu vizinho, Senhor, que está morto do meu lado, se for o caso, o meu parente, Senhor, que está morto do meu lado, aviva a vida dele por intermédio da minha vida. A minha vida, que é a tua vida, porque eu vivo em ti, eu quero que seja transmitida a ele. Isto é avivamento. Então, igrejas do Senhor, avivamento é a operação do Espírito Santo em nós. E isso cai num lugar comum, meus queridos. Abra lá em Atos capítulo 1, verso 8. E lá está escrito isto: vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, para que vocês sejam testemunhas, para que vocês sejam os avivalistas, tanto em Jerusalém, na minha casa, na minha vizinhança, no meu parentesco, quanto em toda a Judéia, nos meus amigos de faculdade, de escola, amigos sociais, e Samaria, aqueles que não simpatizam comigo, mas eu os amo em Cristo, e eles também precisam ouvir a palavra salvadora, e até os confins da terra. E Jesus confirma isso, dizendo lá em Mateus, no capítulo 28, nos versos 18 e 19, ele vai dizer também o fechamento do que é avivamento para a terra. Chegou-se Jesus para os seus discípulos, que estavam acordados, despertos, e disse: o poder é dado a mim, no céu e na terra. Eu tenho poder, ele diz. Então, debaixo desse poder, verso 19, vão, portanto, debaixo desse poder que eu tenho, vão, ensinem as nações, batizem as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando acaba o avivamento? Nunca enquanto houver nação. Nunca acaba enquanto houver nação. Nós vamos dar um intervalo agora, mas eu quero que você fique com essas palavras. Avivamento é igreja tomada pelo Espírito Santo, cheia do fruto, cheia dos dons, dizendo ao morto: ressuscita em nome de Jesus,
pregando, vivendo, testificando, testemunhando, impondo a mão para que a obra de Cristo, através de nós, a quem Ele avivou, se faça presente na vida daquele que ainda está morto. Daqui a pouquinho a gente volta. O amor acabou, a chama apagou, a vida se foi, os ossos secarão, a esperança
E aqui estamos nós de volta para a parte final do nosso programa Conversa Teológica, tratando de escatologia hoje e falando do difícil tema do avivamento. E nós acabamos de ouvir, se você acompanhou, um louvor que trata do texto de Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, que é a nação de Israel que estava morta, e há uma profecia de que o Espírito Santo traria vida a eles. De fato, a maior parte da nação rejeitou a Jesus, está morta, necessitando de vida, e é extraordinário que não só em Israel, mas em todo o mundo, irmãos, o Senhor está trazendo um mover sobrenatural. Países onde a perseguição é mais mortífera são os países que estão mais cheios de avivamento, mover de Jesus Cristo, mover do Espírito Santo, sinais maravilhosos. Eu lembro de uma reunião de pastores que tive há alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, e que um missionário nosso, se não me engano, o Josinaldo, ele na África e precisando falar àquele povo, levar uma mensagem libertadora, eles precisavam de algum sinal. E aquele servo de Deus, ou homem usado por Deus, esse varão, ele com sua família e vários outros missionários, Edson Teixeira, vários outros missionários que estão aí no mundo pregando o Evangelho. E ali o irmão Josinaldo, ele precisava de um sinal de Deus e ele falou para aquele povo, nós vamos cavar aqui e o Senhor vai dar água. E aquele povo olhou desconfiado para ele, e eu não sei se os que estavam com ele também olharam desconfiados, mas ele falou, Senhor, eu preciso de água porque eu preciso comunicar algo a esse povo. E ele cavou ali naquele lugar e daqui a pouco aquele jorro de água, onde não existia água ali, onde não se esperava a existência de água, o Senhor fará acompanhar os sinais naturais e sobrenaturais na vida daquele que prega avivamento, porque a promessa é esta, o poder está sobre os que pregam, os que vivem, o poder não está sobre os que dormem, não está sobre os que retêm a bênção, está sobre os que vivem o Evangelho e proclamam a salvação. E isso se dará nos últimos tempos também? Penso que sim. A profecia de Joel, no capítulo 2, nós vamos analisar lá no verso 28, ela traz o seguinte dizer, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Verso 29, e também sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Vamos ler até aí, porque aí nós já tivemos a junção dos dois aspectos. Nós reparamos que no verso 28, os termos usados são depois daqueles dias. Não é tratado especificamente, não aparece ali especificamente nos últimos dias, como por exemplo aparece em Ezequiel no capítulo 38 2 vezes, mas diz depois. Só que o corpo da profecia contém os sinais que só serão visíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo ou próxima dela, são no tempo do fim. E como é que Pedro entende isso lá em Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler também a partir do verso 17, a interpretação que Pedro está dando. Pedro diz que a profecia foi essa. Nos últimos dias, veja que essa é uma interpretação dele. Há aí uma divergência de manuscritos, tá? Mas o manuscrito que tem sido mais usado, mais aceito, é o que diz, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Enfim, a profecia de Joel completa que ele vai colocar. E aí está associado aos últimos dias, mas nós vemos lá em Joel que há uma associação com os fenômenos
que se referem realmente à proximidade da volta de Cristo. Então, haverá avivamento até o último dia dos cristãos na terra. Enquanto houver cristãos na terra, haverá o avivamento proposto pelo Espírito Santo através da vida desses cristãos. Quando os cristãos forem arrebatados, então o avivamento cessa, porque a operação do Espírito Santo se dá por isso. Outros têm entendido que os cristãos sendo arrebatados, o Espírito Santo usará os judeus. E aí esta linha se refere tanto aos 144 mil, que aparecem em Apocalipse, no capítulo 7 e no capítulo 14, como também as duas testemunhas que aparecem no capítulo 11. E a palavra, esses entendem que a palavra está dizendo que a igreja passa o bastão para os judeus continuarem a propagação do Espírito Santo, do avivamento, porque eles serão revestidos e capacitados para isso, como a igreja tem sido capacitada. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ela será instrumento de Deus para o avivamento. Não poderia ser de outra forma. Nós vamos ler agora Mateus, capítulo 24, o verso 14, e ele vai trazer uma palavra muito forte a esse respeito. Jesus está dizendo: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, não se prega o evangelho para que não haja avivamento. Pregar por pregar. Prega-se para que o Espírito opere avivamento. Esta é a razão de pregar o evangelho. Se fosse para pregarmos sem nenhuma esperança e nenhuma proposta do Espírito Santo de avivamento, por que pregaríamos? Então, entendo que o evangelho vai ser pregado até a última nação, até o último dialeto da terra. E aí, a chave de ouro de Jesus. O que marca a vinda dele não são as guerras, os rumores de guerras, as pestes, os problemas do mundo, as traições, ou como diz Paulo, a completa degradação do ser humano, 2 Timóteo capítulo 3, ou a apostasia, 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, não é nada disso o indicador positivo da vinda de Cristo, mas o avivamento. A ação da igreja, miraculosa sim, porque a igreja que prega, prega na unção do Espírito, prega acompanhada dos sinais, prega acompanhada da confirmação. Atos capítulo 4, oração que Pedro e os demais apóstolos fazem. Senhor, permite-nos pregar o teu evangelho enquanto envia operações do teu Espírito Santo. E a palavra diz, como confirmação de Deus, e tendo eles orado desta maneira, o lugar em que eles estavam tremeu e eles foram cheios todos do Espírito Santo. Então é algo amarrado. Avivamento é algo para a última estação. Pastor Eduardo, existe 18 operações do inimigo na humanidade, 18 operações da carne. As pessoas estão vivendo coisas insanas, estão colocando placas de que querem abortar porque é um direito delas. Elas estão promovendo toda sorte de transtorno relacional, comportamental, sexual. Nós estamos vendo aberrações no mundo esportivo. Pastor Eduardo, apesar disso haverá avivamento? Principalmente por causa disso haverá avivamento, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde existe a atuação do anticristo, muito maior é a atuação do Espírito Santo, porque maior é o que está em nós do que aquele que peleja contra nós. Então, o avivamento é uma promessa de Joel, é uma promessa confirmada no livro de Atos, é uma promessa confirmada triplamente nas palavras de Jesus, e nós devemos buscar o avivamento. Dentro deste parâmetro, seguindo a vida cristã, autêntica em valores,
com conversões aos ideais da palavra e a orientação do Espírito Santo, com renovo de vida diário, em oração, em consagração, com despertar para Jesus brilhar em nós e trazer o avivamento às pessoas. E você vai ver que quando isso acontece no meio da igreja, quando uma igreja manifesta estes sinais, os sinais do céu cooperam. Pessoas são curadas, pessoas são restauradas, pessoas são libertas e aí aquelas que estavam mortas são avivadas e integram o corpo de Cristo. O nome desse processo todo é avivamento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, que repouse sobre você, sobre mim, sobre nós, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e que sejamos testemunhas acordadas, que brilhe em nós a luz de Cristo e que os outros sejam salvos, avivados por isso, em nome de Jesus. Vamos cumprimentar aquelas pessoas que estão conosco? Nós temos um comentário, então, do Carlos. Eu estava vendo o Carlos, só que eu o conhecia como Bas. E a pronúncia é? Bes. Grande irmão Carlos, um testemunho poderoso, uma vida transformada, um homem que estava morto e agora está vivinho da Silva, glória a Deus por isso, manifestando a glória de Cristo. Ele diz, programa Conversa Teológica é a bússola que nos dá o caminho para o conhecimento na essência. Meu Deus, Senhor, que nós sejamos alguma coisa disso aí, Senhor. Pelo menos estejamos apresentando versículos aqui, você em casa, soa, Senhor, é isso mesmo que ele disse, eu vou ver o que eu concordo, o que eu não concordo, vou buscar outras fontes, mas principalmente vou buscar na tua palavra. Carlos Bes, que nós sejamos transmissores de alguma informação para os nossos irmãos. Eu agradeço muito. Estão conosco capelão Marcelo Camia, líder da igreja, pastoreando a igreja O Brasil para Cristo em Vila Albertina, um grande abraço. Irmã Helena Conceição, minha teóloga principal. De vez em quando eu sento aos pés de Gamaliela e fico aprendendo o que ela me ensina. Ela tem uma visão muito prática. Às vezes eu vou um pouco para a teoria ou muito para a teoria, ela vem logo na prática com o versículo e E aí eu vejo que não era nada daquilo. Diaconisa Cristina Lizar, um grande abraço. Vamos continuar nos encontrando nos cultos aqui na igreja e pode mandar pergunta, irmã Cristina. Irmã Joelma Andrade, uma grande amiga da nossa família, ela com seu esposo, com seu filho, grandes amigos, um grande abraço. Cláudia Santos, um grande abraço, Cláudia. Diaconisa Elaine Benites, um grande abraço a você, minha irmã, seu esposo, sua família. Carlos Bes, que esteve conosco também, um grande abraço, meu querido. Pastor de Jailson Ferraz, da Igreja Batista em Natal. Terra abençoada, está passando uma dificuldade. Estamos orando, pastor, pela sua terra. Por incrível que pareça, um pacto entre criminosos e eleição. E agora os criminosos que apoiaram determinada candidatura querem o que é deles. Como não deram, eles estão ceifando o mal em toda essa cidade, uma das cidades mais lindas do mundo, e está sendo alvo agora que o Espírito Santo leve avivamento neste lugar. Josi Modesto, O Brasil para Cristo em Jardim Teresa, uma igreja querida, pastor Marcos dirige aquela igreja com a sua esposa, um grande abraço aos irmãos. Irmã Núbia Sueli, um grande abraço para a irmã. Irmã Luciana Mascarenhas, um grande abraço. Irmão Joaquim Marques da Silva, um grande abraço, irmão. Irmã Rosana Silva, O Brasil para Cristo em Barra Mansa, querida cidade também, um grande abraço a vocês. Não posso deixar aqui de me converter dos meus maus caminhos. Na segunda-feira passada, o pastor Júlio Ribeiro, eu tinha dado há 2 sábados atrás uma palestra para mulheres lá na igreja quadrangular de Santa Cruz, Jardim Santa Cruz, dirigida pelo pastor Júlio e sua esposa Rosimeire, pastora Rosimeire. E no sábado e na segunda-feira, lá me comparece o pastor Júlio
agradeci muito a ele, já esteve presente na segunda-feira passada. E aí eu fui lendo a lista dos presentes. É verdade, nós tratamos a todos de igual forma, somos todos irmãos em Cristo, mas o pastor tinha me recebido no sábado. E chegou na segunda, eu falei, está conosco o Júlio também, um abração, Júlio. E aí eu quero aqui me converter, dos meus pecados me lembro hoje. Pastor Júlio, um grande abraço, muito obrigado pela confiança em nos convidar para ministrar para as mulheres lá. Nós ficamos muito felizes com isso, que o Senhor continue abençoando grandemente o ministério dos irmãos, do pastor e da sua esposa, a irmã pastora Rosimeire. Um grande abraço a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nas nossas vidas, que nós possamos ser úteis ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a segunda que vem, se Deus quiser.